Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando o Evangelho Sério da Paz, Jesus prossegue. Pois nenhum homem pode servir a dois senhores. Ou serve a Belzebu e a seus demónios, ou serve a nossa mãe terrena e a seus anjos, ou serve a morte, ou serve a vida. Em verdade vos digo, bem-aventurados são os que cumprem as leis da vida e não vagueiam pelos caminhos da morte, pois neles as forças da vida se tornam e eles escapam ao flagelo da morte, se tornam fortes e eles escapam ao flagelo da morte. Então, não pode servir a dois senhores, mas como eu já falei antes, tem que servir a um deles. E se não está servindo exclusivamente a Deus, está servindo ao outro. Então, a separação entre o mundano e o espiritual não existe. Ou estás servindo a Deus e aos seus anjos, ou estás servindo a Satanás e os seus demónios. Não tem nada no meio. Então, se estás servindo a Deus na vida espiritual e servindo os demónios na vida mundana, alimentando os pecados e etc., estás servindo os demónios apenas. Servir a Deus é servir exclusivamente a Deus. Ou serve a morte ou a vida, ou seguem os valores que afastam de Deus e aproximam de Satanás, que levam ao sofrimento, à morte, ou seja, à continuidade no samsara, ao ciclo de morte e renascimento, com o bónus de ser um escravo de demónios, não é? Ou seguem valores que levam a Deus à realização de Deus, que é a imortalidade. Neles as forças da vida se tornam fortes, a vibração espiritual cresce, a devoção a Deus cresce. E eles escapam ao flagelo da morte. Então não tem melhor proteção contra as forças sombrias que é a devoção, não é? Quanto maior a devoção, maior a distância dos demónios. Só que a devoção com pecados é difícil, não é? Porque os pecados bloqueiam e com ofensas então é praticamente impossível. Continuando no Evangelho. E todas as pessoas à sua volta atentavam pasmadas nas suas palavras, pois nelas havia poder, e ele ensinava de modo muito diferente dos padres e escribas. E se bem o sol já tivesse posto, não voltaram para suas casas. Sentados em roda de Jesus, perguntaram: Mestre, quais são as leis da vida? Fica connosco mais um tempo e ensina-nos. Prestaremos atenção aos teus ensinamentos para poder ser curados e nos tornar justos. E o próprio Jesus sentou-se em redor deles e disse: Em verdade vos digo, ninguém pode ser bem-aventurado exceto o que cumpre a lei. E os outros responderam: Todos nós cumprimos as leis de Moisés, o nosso legislador, exatamente como estão escritas nas Sagradas Escrituras. E Jesus respondeu: Não procureis a lei em vossas Escrituras, pois a lei é vida, ao passo que a Escritura está morta. Em verdade vos digo, Moisés não recebeu as suas leis de Deus por escrito, mas através da palavra viva. A lei e a palavra viva de Deus, vivo a profetas vivos para homens vivos. Então, comentando sobre este trecho, não é? Quando alguém pede com sinceridade, o mestre atende. O tempo do mestre é daqueles que buscam a Deus. É dos discípulos. E ele fala, não é? Bem-aventurados, onde está?
Ninguém pode ser bem-aventurado exceto o que cumpre a lei, não é? A bem-aventurança é a natureza da alma e também de Deus, e pode ser experimentada, e começa a ser experimentada à medida que avanças no caminho espiritual, óbvio, depois de passar as turbulências iniciais, já te estares a estabelecer uma consciência mais divina, etc. Não é? Quando aquele que sinceramente se dedica exclusivamente a buscar a Deus, se for sincero, e após os testes da jornada, começará a experimentar bem-aventurança ocasionalmente, que é a íntima comunhão com Deus. E na medida que se for estabelecendo em comunhão com Deus, a bem-aventurança se tornará a sua natureza. Outro ponto, a lei é vida, não é? O processo espiritual também é viva, também é vida, é vivo, não é? A orientação também é viva, é vida. E o verdadeiro buscador da verdade ou devoto é vivo também, pois a sua sede é real e a sua vida está entregue a Deus exclusivamente. Para aqueles que não têm essa sede tão real ou que não estão entregues exclusivamente, eles não sabem o que é orientação, que não é a mesma coisa que intuição. Eles não sabem o que é orientação, então não têm vida. E o processo também não acontece nada, não está vivo. A escritura está morta. Significa, não é? Se a pessoa tem a escritura, se pauta por ela, a lê, mas as suas ações vão contra aquilo que lá está morta, não é? É um livro que aparece morto para aquele que está morto, porque ele não está realmente numa busca de Deus, não é? Já para quem busca verdadeiramente a Deus, a Escritura é viva, se for mesmo uma Escritura, não é? E não só é viva, como é a manifestação de Deus. São as suas palavras. A vida se revela para os vivos, a morte para os mortos. Então, a vida da Escritura se revela para o buscador que está vivo, para o devoto que está vivo, e nada se revela para aquele que está morto. Ou seja, a morte revela-se para a morte, o nada para o nada. Moisés recebeu a Escritura através da palavra viva, não é? Pois Moisés estava em comunhão direta com Deus e recebeu a orientação direta de Deus. Por isso a palavra viva. Não é? Então, a lei espiritual se refere ao momento de cada devoto ou buscador e vai evoluindo de acordo com o trabalho sincero. Ou seja, a lei não se revela de imediato. À medida que cresce a tua consciência, aumenta a tua consciência, vai-se revelando, vai-se manifestando dentro do que é possível, dentro do espaço também que tu abres. Ela é vida e apenas quem busca a Deus com sinceridade pode acessar essa vida. Sentir essa vida que guia a sua vida, que o trabalha em todas as suas práticas espirituais. Quando eu falo que é um processo vivo, é realmente uma vida presente que até trabalha os teus corpos sutis, o teu corpo físico, cada vez que estás conectado e intensamente ligado a Deus e no teu trabalho espiritual. É algo completo, que tem um corpo que é perceptível, que te toma. Na ausência disso, não tem sinceridade, se não tem o que é necessário, não acontece nada. Talvez um bem-estar, um relaxamento das práticas, mas é só isso. A lei é palavra viva a profetas vivos para homens vivos. Colocação do Evangelho. Então, a lei é o amor de Deus que flui no coração daquele que se tornou um com Deus, que é o profeta, não é? Para aqueles que sinceramente buscam a Deus, que é o devoto ou o buscador da verdade. Não é? Na ausência de um destes, o amor não flui, porque a orientação, a vida é amor, não é? E para que o amor de Deus flua, portanto, aqui a colocação dele, né? A lei é a palavra viva a profetas vivos,
a lei de Deus, não é? É o amor de Deus que flui para o coração do profeta vivo, não é? Aquele que já está em comunhão com Deus. E depois do profeta passa para os outros, aqueles que estão em busca verdadeiramente de Deus. E é esse buscar verdadeiramente a Deus que permite o receber, porque não é tanto direcionar, é como se o coração, bom, o coração do profeta, óbvio, já está uno com Deus, mas o coração do buscador sincero, ele se abre e de Deus ou do profeta flui para o seu coração. Não é tanto Deus que dá, mas é Ele, é o devoto ou buscador que tira, por assim dizer. Porque flui para Ele. Se Ele estiver fechado, nada flui. Continuando no Evangelho. Vós a encontrareis na relva, na grama, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar. Procurai-a, porém, principalmente em vós mesmos. Pois em verdade vos digo, todas as coisas vivas estão mais perto de Deus que a Escritura que não tem vida. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de maneira que elas possam, pela palavra eterna, ensinar ao homem as leis do Deus verdadeiro. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, mas em vosso coração e em vosso espírito. Elas estão em vosso alento, vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossas entranhas, em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada partezinha do vosso corpo. Estão presentes no ar, na água, na terra, nas plantas, nos raios do sol, nas profundezas e nas alturas. Todas falam convosco, a fim de poderdes compreender a língua e a vontade do Deus vivo. Não é? Então, tudo o que é vivo é divino e é Deus para aquele que tem olhos para ver e que está à procura, não é? E aquele que contempla essa vida, a magia se revela. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, mas em vosso coração e em vosso espírito. E é no coração que é a morada da alma, a centelha divina. E este é o caminho para Deus, não é? Então procurai principalmente em vós mesmos, pois Deus escreveu as leis em vosso coração. As leis são o caminho para Deus. Escreveu no vosso coração o assento da alma, a centelha de Deus em ti. E é o aumento da sacralidade, da reverência, da devoção que revela a Escritura, as leis espirituais, que acorda, que abre espaço para a alma e pela alma a Deus. A lei está em tudo o que está vivo, mas procurai-a principalmente em vós mesmos. Embora tudo o que seja contemplado é a manifestação de Deus, é no centro da existência do ser, o coração, né, que é o centro da existência, o centro de silêncio em cada um, que é a via sacra para Deus. Continuando o Evangelho. Mas vós cerrais os olhos para não ver e fechais os ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é obra do homem, mas a vida de todas as suas hostes são obras do nosso Deus. Portanto, por que não atendeis às palavras de Deus, que estão escritas em suas obras? Porque estudais as Escrituras mortas, que são obra das mãos dos homens. Não é? E é óbvio que as pessoas fecham os olhos e os ouvidos para não ver e para não ouvir, para preservar a sua realidadezinha, para continuar a viver a vidinha. De outra forma, se eles vissem e escutassem, não seria possível. A ignorância protege-se a si mesma. Então, esta escritura que Jesus menciona, a escritura morta, vai ser esclarecido mais para a frente porque é que era dos homens. Porque se for uma escritura verdadeira, ela é de Deus. Escrita por homens no sentido de ser revelada por Deus para aquele que está em comunhão com Deus. Mas são as palavras de Deus, são na realidade a manifestação de Deus, uma das manifestações.
E eles respondem, continua no Evangelho: como poderemos ver as leis de Deus em outro lugar que não nas Escrituras? Onde estão escritas? Lê-as para nós, daí de onde as vês, pois não sabemos nada além das Escrituras que herdamos dos nossos avós. Diz-nos as leis que falas, para que, ouvindo-as, possamos ser curados e inocentados. E Jesus falou: não compreendeis a palavra da vida, porque estáis na morte. A escuridão vos escurece os olhos e vossos ouvidos são tapados pela surdez. Pois eu vos digo que nada aproveitará estudar as Escrituras mortas, se pelos atos negais quem vos deu as Escrituras. Em verdade vos digo, Deus e as suas leis não estão no que fazeis. Não estão na glutonaria, na beberricação de vinho, nem no viver de vasso, nem na lascívia, nem na busca de riquezas, nem no ódio aos inimigos. Pois todas essas coisas vêm do reino das trevas e do Senhor de todos os males. E todas carregais em vós, e assim o poder de Deus não vos penetra. Por todos os tipos de mal e todas as espécies de abominações têm a sua morada em vosso corpo e em vosso espírito. Colocação fantástica. Então, aqueles que têm uma vida supostamente mundana estão cegos e surdos para Deus. Não é? O que este trecho está a falar. E todos aqueles que têm uma vida, têm uma jornada espiritual, mas ainda entretêm valores mundanos, objetivos mundanos, apegos mundanos, também estão cegos e surdos para Deus. A escuridão vos escurece. A ignorância em questão vos cega, não conseguem ver nem ouvir, pois não têm vida no processo espiritual. As motivações sendo mundanas, a interpretação dos ensinamentos espirituais será diametralmente oposta ao seu real significado. Não é magia, é uma questão dos valores. Os valores é que determinam aquilo que tu podes ver. São os filtros com os quais que vês o mundo e também uma escritura sagrada, não é? Então, se os valores não são de um buscador da verdade, se ainda entretens apegos mundanos, alguma coisa mundana, então a interpretação que vais fazer será oposta ao seu real significado. De nada adianta a disciplina espiritual se os atos contradizem os ensinamentos de como chegar a Deus. Se os atos negam o sagrado e os valores espirituais de abnegação, disciplina, contenção, simplicidade, renúncia e devoção. Então, estar a ler a Escritura ou estar a fazer prática espiritual e pelos atos contrariar os preceitos espirituais e o que está escrito na Escritura, de nada vai adiantar. Os valores mundanos vêm do reino das trevas e do Senhor de todos os males. Portanto, a glutonaria, a beberricação de vinho, drogas, viver de vasso, lascívia, busca de riquezas, ódio aos inimigos. Mais ou menos, estes são resumidamente também os pontos que dão acesso aos demónios sobre ti. Ao te engajares nestas coisas, não é bem assim, eu vou explicar isso detalhadamente, mas são pontos de acesso, como veremos a seguir. Porque uns são fontes de acesso, não é? Como a glutonaria, berricação, vinho, drogas, viver de vasso, etc, etc. E as buscas de riquezas, o ódio aos inimigos também é ponto de acesso, as buscas de riqueza são os valores mundanos. E isso pavimenta o caminho para os pecados e para os demónios, obviamente. O poder de Deus não vos penetra. Tentar chegar a Deus com todos esses pecados, vícios, padrões de comportamentos faz com que as práticas espirituais, caso hajam, não façam efeito, pois não há crescimento espiritual sem sair dessas coisas. E ficas fechado para Deus enquanto tens pecados e ofensas. O poder de Deus não vos penetra. Estás fechado para Deus e para as suas bênçãos. Continuando no Evangelho. Se quiserdes que a palavra do Deus vivo
e o seu poder vos penetrem, não sujeis o corpo nem o espírito, pois o corpo é o templo do Espírito e o Espírito é o templo de Deus. Purificai, portanto, o templo para que o Senhor do templo o habite e ocupe o lugar digno dele. E distanciai-vos de todas as tentações do corpo e do espírito, que procedem de Satanás, e recolhei-vos à sombra do céu de Deus. Portanto, aqui já fala do renascimento espiritual, não é? Do reconsagrar do templo do corpo e do templo do espírito. Mas é só uma menção, porque aqui no Evangelho só tem o renascimento, a reconsagração do templo do corpo. Portanto, tornar os templos dignos de Deus, se elevar ao nível dos ensinamentos espirituais, que são o caminho para Deus, logo são sagrados. Não é? Então, os ensinamentos espirituais são sagrados, não devem ser vistos com uma mentalidade de curiosidade ou, assim, ou tratando como se fosse algo irrelevante. São o caminho para Deus, logo são sagrados, devem ser tratados com reverência e devoção. Não é? E outra também, não é? Sendo o corpo o templo de Deus, estando maculado por pecados, será um templo digno para Deus habitar? Claro que não. Então, esta bênção do renascimento espiritual é uma oportunidade única para quem puder aproveitar, obviamente. Todos os que forem sinceros poderão aproveitar. No fundo é isso. A profundeza da sinceridade precisa ser conquistada. E é para isso que vai servir o trabalho intenso espiritual. Ora, o caminho espiritual não é da realização de Deus. Ou mais ou menos, não é isto que eu queria dizer, não é? As práticas espirituais não servem para realizar a Deus. Servem para te purificar, para purificar o coração, para purificar a devoção. E quando está puro, então a devoção pura pode se manifestar. E isso sim é a realização de Deus. A devoção é o poder de Deus no devoto. Quanto mais pecados, menos devoção. Se houverem demónios, se houverem ofensas, poderão haver demónios. Há uma probabilidade muito alta. Havendo demónios, não há devoção ou muito ocasional. E aqui estamos aproximando das partes práticas de ambos os protocolos que compõem o renascimento espiritual. As lógicas são bem semelhantes, mas os processos são bem distintos, não é? A purificação como parte essencial do caminho para Deus e, concretamente, nestas duas situações da remoção de todos os pecados desta vida e de outras vidas e também das suas sementes. O renascimento espiritual para a purificação do templo do corpo e do espírito. Então, as práticas espirituais serão intensas neste período exatamente para que estejas ligado a Deus e aos seus anjos, não é? A Srinara Simhadeva, não é? E caso hajam demónios, não é? Essas práticas espirituais vão ajudar a reduzir o poder que eles têm sobre ti. Vão criar uma presença, portanto, uma situação muito desconfortável para eles. E vai ser uma luta, vai ser uma batalha, caso eles estejam lá, não é? E esta parte também é muito importante. Recolhei-vos à sombra do céu de Deus. Então, precisas não só te afastar das tentações, mas mergulhar intensamente em práticas espirituais. Intensamente. As práticas espirituais são a sombra do céu de Deus. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya.
Namastejastejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantayarantayatamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhaya Atmani Burishta Om